Senhor, amém? Amém! Aí sim, glória a Deus. Vamos abrir aqui a palavra em Gênesis, capítulo 49, e vamos ver 3 versículos, amém? Já abriram? Amém! 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Amém? O tema que eu gostaria de dar para essa mensagem é restaurando as mãos e os braços dos fortes. Amém? Lendo aqui de novo o versículo 24 agora. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Nós temos que entender e compreender que na maioria das vezes nós temos que fazer uma autoanálise das nossas vidas. E fazendo uma autoanálise sobre as nossas vidas, o que nós temos feito, o que nós temos realizado. Você tem feito essa autoanálise sobre o seu coração, sobre a sua vida? Sim ou não? Amém! Glória a Deus. A maioria ficou quietinho, né? Porque a gente gosta muito de receber, né? De se alimentar pela mão das outras pessoas, mas é bom que a gente aprenda a se alimentar com as nossas próprias mãos, porque se alimentando com as nossas mãos, certamente nós vamos ter mais vigor, mais força, mais disposição, e nenhuma flecha, né, solta em qualquer direção, se fluir e tentar atingir o nosso coração, a nossa vida, de forma nenhuma ela se estabelecerá e fará dano no nosso coração e na nossa vida. Mas nessa noite eu quero convidar você a fazer essas análises. Primeiro, restaurando a aliança. O que significa restaurar a aliança? Significa que quando eu peco contra Deus, quando eu pratico a iniquidade contra Deus, quando eu quebro um princípio, quando eu quebro uma premissa, um fundamento contra Deus, eu quebrei essa aliança. E a maioria das pessoas não entende, não compreende e não sabe, né? Eu posso estar vindo na igreja, eu posso estar adorando a Deus, mas se eu não vigiar, eu posso quebrar a aliança contra Deus. E a coisa mais comum, mais fácil que tem, é quebrar as alianças contra Deus. Mas nessa noite nós não queremos quebrar a aliança contra Deus. Nós queremos que Deus restaure as nossas mãos e os braços daqueles que se consideram fortes. Que a palavra de Deus diz: aquele que está fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Aquele que pensa que é forte, diga ao forte, toma cuidado, porque a qualquer momento você pode cair. Então, diga ao fraco, eu sou forte, nós somos fortes. E o princípio das primícias, elas funcionam em todas as áreas da nossa vida. Se você quer ser forte, você tem que entender isso. Você precisa todos os dias da sua vida apresentar a Deus as suas primícias. Salmo 5,3 diz que oferecei as minhas primícias a Deus, e Deus ouvirá a minha voz.
e vigiarei. Devemos orar a palavra de Deus, fazer as confissões dos nossos pecados, fazer os nossos agradecimentos e as nossas petições. E o Davi já começou aqui dizendo, né, através do louvor de adoração, que às vezes a gente se esquece que o mais importante é agradecer a Deus. Então, nas premissas, você pode te apresentar as suas limitações, as suas fraquezas, os seus pecados diante de Deus, mas você pode também agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, que na maioria das vezes nós não entendemos e nem compreendemos e nem conseguimos compreender, mas Ele está trabalhando no nosso coração e nas nossas vidas. Aleluia. 2. Pela manhã nós podemos também oferecer o nosso TSD. O que é TSD? Tempo a sós com Deus. E a palavra de Deus diz que não importa, né, se você ora 15 minutos ou 1 hora, mas nós devemos ter a nossa tenda de encontro diante de Deus, todos os dias na presença de Deus, seja 15 minutos, seja meia hora, ou seja 1 hora. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 26:40, Jesus dizendo aos seus discípulos, né, no Getsemane: mas vocês não puderam orar pelo menos 1 hora, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós queremos vencer todos os obstáculos da vida, de que forma que nós devemos fazer e realizar? Orar diante de Deus, seja 15 minutos, meia hora ou 1 hora. 3. O princípio das primícias está ligado à prioridade. O que nós temos como prioridade nas nossas vidas? É buscar Deus, é ler a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97 diz: conforme amamos a Deus, meditamos na sua palavra todos os dias da nossa vida. Sabe que Deus queria um copo d'água, a minha boca já está secando aqui, nem comecei a falar, amém? Quando você medita na palavra de Deus, Deus olha para o seu coração e Deus diz da seguinte forma: conforme amamos a Deus, meditamos na tua palavra todos os dias da nossa vida. Então, conforme você medita na palavra de Deus, conforme você lê a palavra de Deus, conforme você deseja conhecer a Deus, Deus está dizendo para as nossas vidas: eu tenho observado teu coração, a tua vida, e sei o teu amor para com a minha vida. Amém? Agora pegou, né? Não vamos ser hipócritas. Tem muita gente que é hipócrita, né? Agora pegou, hein? Pensou? Todos os dias Deus vai olhar para a nossa vida e falar assim, né? Eu quero ver se você me ama, conforme você está meditando na minha palavra. Agora aí fica uma reflexão para o seu coração e para a sua vida, amém? Ainda bem que eu vi isso. Quarta primícia. Quando eu venho para o culto, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que realizar? Pensou se fosse escola bíblica dominical, escola de ministério, né? Eu ia fazer a pergunta, ia querer ouvir a resposta, mas como não é, né? Eu estou pregando, então eu tenho que pregar e dar a resposta. A resposta é o seguinte: devemos orar de forma específica pelo culto. Temos que vir com a glória de Deus de casa para congregar nos cultos. A pergunta que eu faço, que eu realizo, é a seguinte: nós oramos na nossa casa, nós estamos trazendo a glória de Deus lá da nossa casa, que entrou no nosso coração, que entrou na nossa vida, para participarmos aqui em unidade? Sim ou não? Glória de Deus para mim não significa, embora eu goste, tá? Barulho, eu gosto de barulho, não sei se Deus gosta, não sei se vocês gostam, eu gosto de barulho.
Então, glória de Deus não é barulho, glória de Deus não é falar em línguas, glória de Deus não é ter os dons, os 9 dons espirituais. Glória de Deus é Ele estar presente dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, porque nós tivemos um tempinho com Ele e permitimos que o Espírito Santo entrasse dentro do nosso coração, se assentasse no nosso coração e na nossa vida. Por que eu estou falando tudo isso, todas essas coisas? Para a gente quebrar uma coisa, né? Que é a prática da religiosidade que nós temos na nossa vida, tá? O que é ser religioso? Quando der o culto eu vou lá participar, beleza, eu vou lá ouvir, beleza. Só que depois da gente participar, adorar a Deus, né, através da nossa oração, aí a gente sai falando bem ou mal, mas não é, né, de tudo que aconteceu na igreja, não é diante da pregação que nos foi exposta para a gente, né? A gente fala bem ou mal de nós mesmos. Isso vai depender de mim, tá? Do meu relacionamento, da minha intimidade, da minha comunhão, como que está com Deus. Se tiver beleza, tudo que falar aqui, sabe o que você vai querer fazer, realizar? É dar uma glória a Deus, é pular dessa cadeira, é gritar, você vai querer correr, tá? Porque no final desse culto, depois de terminar a mensagem, você vai querer fazer todas essas coisas, você vai querer gritar, você vai querer correr e para adorar a Deus, mas isso é insignificante. Então a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 1, 2 e 3, que o povo de Israel levou 40 anos para passar o deserto, e desses 40 anos eles tiveram que aprender a guerrear, sendo que em 11 dias eles atravessariam o deserto, mas Deus colocou eles diante do monte e eles tiveram que percorrer 40 anos percorrendo o monte para aprenderem a guerrear. Então Deus olha para o nosso coração, Deus olha para a nossa vida, e às vezes a gente fica 7 anos, às vezes a gente fica 21 anos, a gente fica 40 anos andando em círculo, porque Deus quer nos ensinar, Deus quer que nós venhamos aprender a guerrear, tá? E falando em guerra, esse tempo a irmã Cida foi em casa e eu tive um sonho, né? Eu falei, irmã Cida, é o seguinte, eu gosto de perguntar antes de falar qualquer coisa, né? Está tudo bem com você? Está tudo bem na sua casa? Porque eu tive um sonho, e nesse sonho tinha um carro de guerra aberto, e eu tinha uma metralhadora, e eu via nesse sonho bombas explodindo para cá e para lá, e eu com a metralhadora, né, funcionando a metralhadora, e ali eu vi várias pessoas em cima, né, desse caminhão de guerra. E ali eu vi a Valéria, falei para ela, não encontrei a Valéria, mas depois entendi o que estava acontecendo, né? E eu vi a irmã, eu vi a Valéria e vi a irmã Cida. Foi a hora que eu perguntei para ela, irmã, você está tudo bem na tua casa? Aí beleza, eu falei, estou orando por você, pela sua casa e pela sua família. Então eu quero dizer para você que nós somos importantes uns para os outros, amém? Então sempre nós vamos estar orando uns pelos outros. Eu quero dizer que Deus te fortalece nessa noite, as suas mãos e os seus braços, porque você é forte e você vai ganhar a batalha. Aleluia. Qual é a palavra de direcionamento que Deus deu para a sua vida? Poderia perguntar, cada um aqui ia falar de uma determinada forma, mas eu vou falar o que Deus deu para o meu coração, para a minha vida. Primeiro,
restaure a aliança com Deus. Segundo, restaure a tenda de Moisés, ou a tenda de encontro. Terceiro, restaure a tenda de Davi, ou a presença de Deus, ou a presença da arca de Deus. Quarto, Ezequiel 10:2, vai entre as rodas dos querubins e pegue brasas ardentes e espalhe sobre a cidade. 5, Provérbios 16:1, os planos de estabelecer projetos são do coração dos homens, mas a resposta vem da boca de Deus. Mas, conforme 2 Crônicas 6:7, Davi colocou no seu coração assentar em realizar uma casa ao nome de Deus, ao Deus de Israel. E o versículo 18 diz: mas eis que os céus dos céus não podem conter a Deus. Veja bem, eu vou te trazer uma notícia aqui que vai te escandalizar, porque talvez você nunca ouviu isso. Você segura ele na cadeira para não cair, tá? Aleluia. Deus, Ele fez o universo. O universo contém 170 bilhões de galáxias, igual, maior ou menor que o planeta Terra. Só que esses dias eu descobri, eu sei que a maioria dos crentes quer assim, né? Mas onde está escrito na palavra? Quer que eu fale uma coisa para você? Nem tudo Deus revelou. A palavra de Deus é 1% para as nossas vidas, sabia? E eu descobri esses dias que os cientistas foram até aqui onde? Os cientistas conseguiram descobrir um universo, mas há a possibilidade, pastor, de existir vários universos. Pensou? A palavra de Deus diz aqui que Deus, né, o universo, eu estou falando do planeta Terra. O planeta Terra é pequenininho para Deus. O universo de 170 bilhões de galáxias, igual, menor ou maior que o planeta Terra, Deus anda sobre eles. E agora eu descobri que pode ter mais de um universo. A sua mente dá para entender? A sua mente dá para captar isso daí? Não dá, né? Então tem muitas coisas que a gente não consegue entender, tem muitas coisas que a gente não consegue compreender. E o que eu quero dizer para mim e para você, o que Deus tratou com o seu coração, o que Deus tratou com a sua vida? Não tratou nada. Pode ter certeza que alguma coisa Ele tratou. Mas vai ter as perseguições, vai ter os desertos. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, esse versículo é um dos que eu mais amo na palavra de Deus. João 16:22. Mas Deus habita dentro do coração dos homens, e essa alegria que Ele colocou no coração dos seus discípulos, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Independente do que você esteja vivendo, independente da circunstância que você está vivendo, ninguém pode tirar. É a alegria, é a presença do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração e dentro da sua vida, que influencia a vida dos irmãos, dos domésticos da fé, e influencia a vida das outras pessoas. Sem que você fale e diga uma palavra, você passa perto das pessoas. A alegria que está dentro do seu coração influencia a vida das outras pessoas. Elas ficam abaladas porque algo aconteceu no coração delas, na vida delas, que quebrou a estrutura que ela estava acostumada a viver. Uma vida de medíocre, e agora ela não consegue entender aquilo que está acontecendo no seu coração, aquilo que está acontecendo na sua vida.
porque nem sempre Deus fala com as nossas vidas, com palavras, Deus fala com frases, ou Deus fala com texto, né? Embora sempre a gente quer ouvir algo da parte de Deus. Josué 13:1. Josué e Caleb estavam aproximadamente com 85 anos, quando Deus fala que lhe faltavam ainda muitas conquistas para conquistarem. Eles deveriam vencer 3 gigantes, conforme Josué 15:14. O gigante Anak, o gigante Sesai e o gigante Aimã. E aqui diz o texto que eles se encontravam aproximadamente com 85 anos. Talvez você esteja dizendo da seguinte forma: eu ainda não vi as promessas de Deus se concretizarem na minha vida. Eu sempre gosto de dizer, e sempre disse da seguinte forma, que eu vejo a vida de Abraão. Deus olhou para a vida de Abraão, que se encontrava com 99 anos. Aqui não tem alguém aqui com 99 anos? Sim ou não? Não. Falou assim para ele: Abraão, você quer que a minha promessa se concretize na sua vida? Ande na minha presença e seja perfeito, e eu começarei a concretizar as minhas promessas na sua vida. Mas para que nós venhamos, para que as promessas de Deus venham se concretizar na nossa vida, nós temos que vencer 3 gigantes. O primeiro gigante, o Anak, significa, conforme Gênesis 12:1, Abraão vivia uma vida sem perspectiva de vida. Versículo 4: e Deus chamou Abraão com 75 anos para viver na sua dependência. Pensou? A gente quer arriar a mochila com 40 anos, não é? Não é essa mentalidade que a gente tem? 40 anos eu já estou velho, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu quero descansar, né? Até que eu venha descer a sepultura. Mas na vida de Abraão foi diferente. Deus olhou para ele: Abraão, você está sem perspectiva de vida. Esse é o primeiro gigante na sua vida que você tem que vencer. Você não tem perspectiva de vida, você não tem planos, você não tem projeto, você não tem sonhos, né? Já cansou de apanhar tanto, né? Que enterrou os seus sonhos, né? E aí você não tem perspectiva de vida. E Deus olha para o coração e para a vida de Abraão e fala: com 75 anos agora, eu quero que você saia do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E colocou ainda na vida de Abraão 10 provas. Pensou? Para que Deus pudesse chamar Abraão de amigo. E tem muita gente querendo ser amigo de Deus, tem muita gente dizendo que é amigo de Deus. A gente nem sabe o que fala. Abraão, Deus colocou na vida dele 10 provas, e a 10ª, Deus falou para ele: agora coloca o teu filho Isaac no altar, na dependência de Deus, na providência de Deus. E quando ele colocou Isaac no altar, e quando ele obedeceu a Deus, Deus disse para Abraão: Abraão, agora eu sei que tu me amas, agora eu vou te dizer, agora você é meu amigo. Então para com essa conversa furada, tá? De dizer para os outros que é meu amigo. Meu amigo não, meu amigo eu escolho na palma das mãos. Meu amigo eu coloco provas sobre a vida dele. Meu amigo eu dou aprovação. Quando eu aprovo pela minha força e não pela força humana, aleluia, eu digo: aprovado, esse é meu amigo, ele não me negou. Segundo gigante, Sesai, significa, Salmo 90:10, enfadado e
cansado, um dos gigantes que a gente tem que vencer é o enfado e o cansaço, e não viver uma vida monótona, vazia e sem sentido, mas viver uma vida em movimento. Então eu pergunto: nós vivemos uma vida em movimento? Você vive uma vida em movimento? Deus não gosta de nada parado. Quando havia trevas sobre a face do abismo, Deus ordenou pela palavra da sua boca e disse: haja luz, e houve um movimento do Espírito Santo de Deus e houve luz. Mas viver em movimento é viver de acordo com o desejo do coração de Deus. Nós vivemos em movimento, nós temos que vencer o enfado e a canseira. O terceiro gigante, a irmã, significa Mateus, versículo 6, versículo 27, que é vencer a ansiedade. Não viver uma vida com ansiedade e preocupações, porque não podemos acrescentar um pouco da nossa estatura ou tornar o cabelo branco ou preto. O meu cabelo, às vezes, eu tento fazer dele ficar preto, coloco shampoo, mas não consigo. Aí tem que pintar, eu não quero. Eu acho que fica esquisito, né? Para homem, né? Mas a gente não tem condições, né? Então vamos vencer o gigante da ansiedade. Deus toma conta das nossas vidas. Deus toma conta de todas as áreas da nossa vida. Está de ponta cabeça, mas Deus está tomando conta. O importante é que no final tudo dá certo. Aleluia. Aleluia. Devemos aprender a crescer com as circunstâncias, com os sofrimentos, com as dores, porque as dores produzem crescimento interior, conforme os 7 choros de José. Você conhece os 7 choros de José? Sim ou não? Ó, está parecendo da Igreja Universal, hein? Pregador da Igreja Universal. Sim ou não? Ninguém responde, ninguém sabe, né? Mas José, para ele crescer, para ele chegar a ser governador do Egito, e para ele receber as mais diversas bênçãos de Deus que estavam estendidas sobre a sua vida nas regiões celestiais, ele chorou 7 vezes. O primeiro choro, Gênesis 42, 7, foi de ressentimento, amargura e ira. Não tenha ressentimento, amargura e ira. Como que eu não posso ter ressentimento? Pega aí o seu escudo da fé, coloca aí o óleo, coloca a água, porque protege das flechas dos flecheiros. Pega o seu escudo da fé e coloca a unção sobre o escudo da fé. E coloca água. Olha o segredo: água. Não, somente unção não adianta, porque daí as flechas vinham, batiam no escudo da fé e caíam e se dissipavam. O segundo choro, Gênesis 43, 29 e 30, o choro da solidão, da indiferença, do abandono. Isso aqui só acontece com aqueles que têm o chamado de Deus. Se você tem o chamado de Deus, então você pode ter certeza, você vai andar sozinho, você vai falar sozinho, vão te chamar de louco, mas é porque não entenderam. Você está falando sozinho, mas é com Deus, e as pessoas não entendem, e as pessoas não compreendem. O choro da solidão, da indiferença, do abandono aconteceram na vida dos discípulos, dos profetas de Deus, dos homens de Deus. Mas você, mesmo andando sozinho, você alimenta os seus irmãos e o seu xodó, porque sempre tem um xodó. José tinha um xodó,
que era Benjamim. Ele alimentava 5 vezes mais. Por que será que ele alimentava Benjamim 5 vezes mais? Aleluia. O terceiro choro, Gênesis 45:1. E José deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e chorou. Esse é o choro que todo mundo deve ter, para que Deus te levante como governador, para que Deus te levante como herdeiro para receber as promessas de Deus. O choro da cura, o choro da libertação, o choro para liberar a dor. Aleluia. As pessoas querem as promessas de Deus, mas não querem as perseguições, não querem os sofrimentos, não querem as dores. E José chorou de uma determinada forma, que os egípcios que estavam ao seu redor ouviram o clamor e o choro de José. José não chorou conforme aquela frase que a gente ouve, né, das mães, né, que são peculiares para falar para os seus filhos: embora aí o seu choro. Da José não teve jeito, estava doendo de determinada forma que ele não conseguiu engolir o choro. E não conseguindo engolir o choro, os egípcios ouviram o choro da sua dor. O quinto choro, Gênesis 46:29. José lançou ao pescoço de seu pai e chorou o tempo todo, que é o choro do tempo perdido, do longo abraço, de reparar o tempo perdido. Nós temos que sentir esse choro, porque às vezes para a gente é diferente, tudo é normal. Nós temos que entender que nós precisamos reparar o tempo perdido. E aí, quando você encontra com os seus irmãos, você tem que abraçar, você tem que chorar, você tem que entender que teve um tempo perdido na sua vida, que vocês precisam recuperar para trazer aquela alegria que está faltando no nosso coração, aquela alegria que está faltando na sua vida. O sexto choro, Gênesis 49:33. E José chorou muito, porque seu pai morreu por 7 dias. Mas Apocalipse diz, 21:24, outra frase aqui que, se pegar só essas 2 frases que eu falei, a primeira, que Jesus disse assim para os discípulos: ninguém vai tirar a alegria dos seus corações, ninguém vai tirar essa alegria, ninguém vai conseguir tirar. E se você pegar Apocalipse 21:24, você vai, aqui no final dessa mensagem a gente vai correr, a gente vai cantar, e a gente vai fazer proezas em Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Somente esses 2 versículos, irmão. Somente esses 2 versículos. Você não precisava ficar aqui ouvindo eu falar 40 minutos ou 1 hora. Só esses 2 versículos já despertariam o nosso coração e a nossa vida. A gente já sairia diferente. A gente ia querer todos os dias estar aos pés de Jesus, porque vale a pena. E o 7º choro, vamos ficar de pé, todo mundo, e prepara aí um cântico aí para mim, do 4x1, consegue buscar na internet? 4x1, dá vontade de correr, coloca aí,
vocês vão conseguir pegar ele. Enquanto eu termino aqui, o sétimo choro, Gênesis 50:17, o choro da humilhação. Ninguém quer passar pela humilhação, ninguém quer ter o choro da humilhação. Gênesis 39:22-23, Gênesis 40:14 diz que José chorou o choro da humilhação, porque os homens esqueceram de José, mas Deus se lembrou de José. Aleluia! E José foi colocado como governador do Egito. Essa era a bênção que Deus queria dar para a vida de José? Sim ou não? Não! A bênção se estenderia. Em Gênesis 49:22 diz: José será um ramo frutífero junto à fonte, e seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam, e os aborreceram. O seu arco, porém, susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelo valente de Jacó, que é o pastor e a pedra de Israel, que é o único Deus verdadeiro. Outra promessa, Apocalipse 7:8, da tribo de José, 12.000 assinalados seriam salvos da grande tribulação. Outra promessa, aqueles que eram da tribo de Israel participariam da nova Jerusalém. Aleluia! Que é a nova terra e os novos céus que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Vai descer, para quem não sabe. E o universo, que não é somente um universo, pode ser vários universos. Deus vai enrolar, vai pegar ele e vai jogar dentro do lago de fogo de enxofre, vai jogar o inferno dentro do lago de enxofre, e vai pegar eles e vão jogar nos buracos negros, e eles vão flutuar por toda a eternidade. E aqui Deus vai descer com a nova Jerusalém, aleluia, onde todos os salvos e o nome daqueles que estiverem escritos no livro da vida vão viver na presença de Deus, com Deus, realizando uma boa conversa, adorando a Deus, ouvindo uma boa música. Pode soltar a música, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então sinta aí a presença de Deus. Mais forte, eu gosto de barulho.